Boa noite, irmãos. Boa noite àqueles que estão nos assistindo. A todos que estão nos assistindo. Queremos louvar a Deus porque hoje pela manhã pudemos abrir o templo. Isso quer dizer que nós oramos e Deus nos abençoou. E essa necessidade que nós temos de estarmos aqui, estarmos na casa do Senhor para adorá-lo em comunidade. Vamos orar? Grandioso Deus, nosso eterno Pai, queremos te agradecer porque o Senhor interviu junto aos governantes, o Senhor interviu nos governantes, porque o Senhor é o Deus poderoso e como o Senhor não há outro, e o Senhor propiciou para nós, ó Pai, estarmos aqui na escola dominical para aprender mais da Tua Palavra. Obrigado pelo estudo do livro de Jó. Obrigado pela Tua mão sobre nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E queremos continuar pedindo pelo nosso país, ó Deus. Não só o país, como o mundo todo. O mundo com relação a essa pandemia, essa doença, que ela possa ser eliminada se for a Tua vontade. E com relação ao Brasil, essas pessoas que estão em estado vulnerável, passando até por necessidades extremas de comida, que, ó Pai, nós possamos ter no coração o desejo de ajudá-las com as nossas orações, com as nossas palavras, com a palavra do Senhor, com a palavra do Deus vivo, confortando elas, levando o Teu Evangelho, anunciando as boas novas, mas também, ó Pai, como diz Tiago, ajudando ou financeiramente, ou mesmo doando alimento para essas pessoas. Fica conosco no estudo da Tua Palavra agora. Dá-me sabedoria, inteligência para falar da Tua Palavra, porque tudo dependemos do Senhor. Que nesse último estudo que vamos fazer a respeito do avivamento, essa palavra possa fazer diferença em nossas vidas. E, ó Pai, possamos alcançar muitos com a Tua Palavra. Te agradecemos por esses momentos. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus, todos esses favores, todas as bênçãos. E pedimos que o Senhor aceite diante de Ti o nosso louvor dado nessa noite. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, estamos vendo o avivamento. Começamos lá em janeiro o primeiro estudo. E nós estamos agora então no quarto estudo, porque só podemos falar dele no terceiro domingo de cada mês. É o tempo que eu tenho para dar mensagem no culto à noite. E na última mensagem, nós vimos o sentido dessa palavra e o que ela significa, o que aconteceu aí na história com essa palavra, avivamento, e vimos também a respeito do pecado. Vimos 1 João, capítulo 1, vimos que existem algumas evidências da ação do Espírito Santo que são característicos de que está acontecendo o avivamento. Que o avivamento é uma realidade na minha vida. E nós listamos elas, até apareceu no vídeo, né? E se você quiser rever, está lá. Mas são elas. Um intenso espírito de convicção é conhecido e sentido. Convicção do quê? O espírito de convicção é estado de espírito de quem crê firmemente naquilo que diz ou pensa. Nós vimos o Sermão do Monte com o pastor Fábio às quintas-feiras e se não foi no último, foi no penúltimo estudo, ele falou da autoridade que Jesus falava. Por que Jesus falava com tal autoridade? Autoridade que ninguém tinha visto em qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ele estava falando o que era próprio dele, a sua palavra. O Senhor Jesus é o verbo que se fez carne. O que é o verbo que se fez carne? Tudo o que a palavra de Deus dizia se revelou em Cristo Jesus. Não somente a figura de Cristo, de Deus. Não o Deus só, mas não só o Deus visível, mas a sua palavra se revelou em Cristo. Cristo era a palavra de Deus.
E o Verbo se fez carne. Pensa nisso. Então, qual a convicção que você usa para falar da palavra de Deus? Nós vimos isso quando estudamos Gênesis. Enquanto a palavra de Deus não fizer parte do seu ser, suas palavras não vão ter essa convicção. Se realmente eu não conhecia Deus, como posso falar dele? Seria muito interessante você ser convidado para falar de um tema que você desconhece. Me chamarem para falar a respeito de física espacial. Eu vou poder dizer alguma coisa superficial disso, alguma coisa muito simples, alguma coisa que eu leio nos livros, alguns livros, né, jornais. Agora, se você chamar o Marcos Pontes para falar a respeito de física espacial ou experiência na vida, numa viagem espacial, ele vai poder falar com propriedade, com convicção. Por quê? Porque ele viveu isso. Isso é o que está dizendo aqui. Então, a palavra de Deus precisa fazer parte do meu ser, ou seja, eu preciso conhecê-la tão bem que ela faça parte da minha vida, do meu ser, para que eu possa transmiti-la. Isso é essa convicção. Outra, uma profunda agonia pelo pecado. Nós falamos também a respeito disso. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. Muitos acham que não tem pecado. Muitos cristãos acusam os outros irmãos, outros cristãos, porque acham que não tem pecado. Ó Senhor, eu não tenho pecado como aquele. Quando, muito tempo atrás, teve um irmão que teve uma experiência de adultério. Essa experiência de adultério levou ele a ser rejeitado pela igreja. Tinha outras coisas envolvidas, mas era uma disputa mais séria, mas só para a gente ter uma ideia. E ele veio frequentar nossa igreja aqui. E nós nunca levamos em consideração que ele tinha passado o que ele tinha feito. Sim, não levar em consideração, mas ele pediu perdão, ele confessou o seu pecado, mostrou-se arrependido. Quem sou eu para dizer que o pecado que ele cometeu é maior do que o pecado que eu tenho cometido no sentido de pecado? A consequência do que ele fez é enorme. Mas pecado é pecado. Seja ele uma pequena mentira, como matar alguém. Então, uma profunda agonia pelo pecado. O pecado deve doer nas nossas consciências. Doer nas nossas consciências. Tanto a maledicência, quanto uma pequena mentirinha, tá? Quanto o assassinato de alguém, o adultério, deve doer nas nossas mentes. Por quê? Porque qualquer uma desses que pelo homem existem escalas de pecado, são ofensa a Deus. Deus diz que ele detesta os lábios mentirosos. Ele não aceita os lábios mentirosos. Veja, nós temos que ter uma agonia profunda. Um sentimento agudo em nosso ser de que estamos ofendendo a Deus. Hábitos duradouros de autoindulgência serão quebrados. O que é isso? Olha, eu pequei, eu errei, eu fiz errado, mas não fiz como aquele. Ou, tem uma coisa muito interessante. Você vai às vezes falar para alguém, ele vira e fala assim, não, mas você faz isso. Ou então, fulano faz tal coisa. Como quem diz, você veio falar comigo, mas com fulano você não fala. Com fulano você não diz o que ele está fazendo, não fala a respeito dos seus pecados,
Não fala. Veja, eu fiz, mas o meu não é tão grave quanto o dele. Lá na oração que aprendemos no Sermão do Monte. Ó Senhor, tem misericórdia. Eu não sou como esse que está do meu lado. Enquanto o outro batia no peito e disse, ser propício a mim, Senhor. Qual são os justificados da palavra de Deus? Diz o Senhor Jesus. Qual deles? Por quê? Porque ele não tinha autoindulgência com os seus pecados. Eu erro, diz alguns, mas eu não faço como fulano. Não faço como ciclano. Veja, essa é uma artimanha de Satanás para desviar você do caminho de Deus. Porque daí nós começamos a medir dentro da igreja que o que aquela pessoa faz é pior do que o que eu faço. E começamos a ter medidas, como dizia um amigo, um espirituômetro. Você chega, olha, eu sou mais espiritual que ele. Por quê? Porque eu passei pelo espirituômetro e ele mediu minha espiritualidade e hoje eu estou acima dos irmãos. Eu vi lá na tabelinha lá que a minha espiritualidade hoje é maior do que a dos irmãos. Então essa autoindulgência. Eu fiz, mas não foi tão sério o que eu fiz. Qualquer pecado é sério porque ele ofende o Deus eterno. Pecados há tempos esquecidos serão lidados com seriedade. Às vezes o pecado é tão pesado na nossa vida, o que nós cometemos, ele pesa tanto na nossa consciência, que nós queremos deixar ele escondidinho no cantinho, porque toda vez que nós lembramos dele, ele arde, ele machuca. Então nós precisamos fazer o quê? Pegar esse pecado que está escondido lá naquele cantinho, falamos isso no último estudo, e tratá-lo. Confissão de pecado, com tudo isso, nós vamos ver que confissão de pecados vai se tornar um hábito, a ordem do dia. O que acontece? Quando eu estou ligado a Deus, eu acabo de cometer o pecado, eu quero pedir perdão. Pedir perdão não, eu quero confessá-lo. Quero dizer a Deus que eu errei e que eu preciso dele. Eu preciso dele para me limpar, me purificar, me lavar, porque eu mesmo não posso fazer nada. Eu sou um pecador. Então, qualquer coisinha que eu faço, que eu sei que está ofendendo a Deus, eu vou confessar. Mas isso precisa da próxima. Renovação do interesse pela palavra de Deus será evidente. Por que eu preciso da palavra de Deus? Porque eu não saberia que seria errado matar se a lei assim não dissesse. Diz o Senhor, mas você está falando de uma forma negativa. Sim, mas também existe o positivo. A palavra de Deus nos diz no que nos ofendemos, podemos ofender a Deus. Então, se eu não tenho o contato, o interesse pela palavra de Deus, pode colocar na sua mente aí, no seu coração, que eu não tenho avivamento. E a oração se torna um deleite. Você quer saber se está avivado? Quinta-feira. Qual é o seu desejo? Vai passar o jogo do meu time? Eu não vou porque eu não estou me sentindo bem. Eu não vou porque tem coisas mais interessantes para fazer. Você nunca vai dizer isso, que eu tenho coisas mais interessantes para fazer. Sempre vai querer dizer uma desculpa plausível. E muitas vezes usa desculpas que são realmente são verdadeiras. Assim, seriam legítimas. Mas são desculpas. Nossa igreja não tem muita frequência. Poucas pessoas vêm nos cultos. Mas as quintas-feiras é mais terrível ainda. E quando tem reunião de oração durante a semana? Quantos aparecem? Quantos estão interessados em comungar com os irmãos, em oração e comungar com Deus? Você pode ter realmente algo
é legítimo para fazer. Tem gente que trabalha, fica impossível. Mas, veja bem, nós precisamos rever isso. Precisamos rever o que está acontecendo conosco, se realmente queremos estar com Deus. Se realmente queremos um avivamento, a oração torna-se um deleite. Vou orar, não fica naquela, puxa, agora eu tenho que orar, chegou a hora da oração, a oração passa a ser uma obrigação e não um deleite. Isso tem que haver na minha vida. Outra coisa é sentir angústia pelas almas perdidas, se tornará normal. Quando você vai a algum lugar, o que você sente por aquelas pessoas que estão ali perdidas? Você tem o desejo de evangelizá-las? O nosso querido irmão Valdécio, ele pregando aqui na igreja, ele disse certa vez que ele contou para nós que ele e o pai tinham uma fábrica de sapatos. E antes dele se converter, ele entrava na igreja e dizia: que galpão para se fazer uma fábrica de sapatos. Olha, veja a mudança na vida desse irmão. Passado um tempo, ele se converteu e ia na loja de sapato, na fábrica de sapato, e dizia: que lugar para se fazer uma igreja. Você vai em determinados lugares. Estou dizendo que aqui você queira que faça uma igreja em tudo quanto é supermercado. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: muitos irmãos mesmo, né? Muitos irmãos estão tão preocupados com a sua vida nesse mundo, tão preocupados com os seus afazeres diários, que se esquecem que almas, pessoas, estão indo para o inferno. Estão morrendo sem Cristo. Você vai conseguir alcançar todas? Não, com certeza não. Mas arde o teu coração saber que essas pessoas estão indo para o inferno, estão indo para a sepultura sem Cristo? O teu coração arde, a tua vida, você sente um peso, a sua impotência de não poder chegar a todos esses, e aqueles que você está fazendo a tua parte, ou você se contenta em dizer: não, realmente eu não posso salvar todos, não posso ajudar todos, não posso pregar para todos, e aí não prega para ninguém. Não vive uma vida cristã para mudar o coração das pessoas, muito mais, às vezes, do que falar, né? Certo que a palavra tem o seu poder, não é o poder que essas certas igrejas querem dar, que se eu falo acontece, não é isso. Mas a palavra de Deus fala do poder da palavra e diz que a palavra é boa, é como um bálsamo, é como uma alegria para a alma. Então, eu estou pregando a palavra de Deus para aqueles que precisam ouvir, para aqueles que estão indo para o inferno, para aqueles que estão caminhando para uma eternidade longe de Deus. Tenho colocado a minha vida nas mãos de Deus para que Ele faça a sua obra, ou eu estou sossegado, tranquilo? Eu ganho meu salário mesmo, eu vou na igreja, eu leio a palavra, eu faço todas as minhas, a parte da religião,
Tem o Cristo, mas e aqueles que estão indo? E a angústia pelas almas perdidas, onde está? Você fica angustiado quando lembra de que entes queridos seus estão indo para o inferno, estão caminhando para a perdição eterna. Estão falando de algo mais próximo. Mas você sente pelos seus amigos de trabalho e tenta, pelo menos, viver uma vida justa, uma vida em Cristo, para mostrar que você tem uma diferença na sua vida, para mostrar para essas pessoas, pelo menos, que você tem uma vida diferente, porque você pertence a Cristo. E talvez, com isso, eles venham te perguntar o que te faz diferente. Isso move o teu coração, as almas que estão indo para a perdição. Nós precisamos reavaliar isso na nossa vida. Nós estamos aqui para sermos uma bênção para o mundo. Lembra, nós não substituímos Israel. Engana-se quem pensa isso. Mas nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o nosso dever é anunciá-lo aqui. É mostrar que pertencemos a Ele, é mostrar que vivemos para Ele, é mostrar que Ele é o Salvador, que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, providenciou um Salvador. Talvez você não tenha o dom de ser evangelista. Aí você vai falar, puxa vida, que bom, agora que estou quando eu não sei começar uma conversa, como a gente ouve certos irmãos falando, ele tem um dom para falar, mas entregar um folheto, é aniversário da pessoa, entrega uma Bíblia. Ele pergunta alguma coisa, olha, eu não sei falar isso, mas eu vou pesquisar e te trago a resposta. O crente não é uma enciclopédia que ele tem resposta para todas as perguntas que os incrédulos vão fazer. Mas ele precisa estar preparado para falar pelo menos o simples, a sua experiência em Cristo Jesus. Sentir angústia pelas almas perdidas. Tem pessoas que estão tão preocupadas com as atividades da igreja, estão preocupadas com certas coisas, certas tradições que precisam ser feitas, que esquecem que a nossa finalidade aqui, nesse mundo, é anunciar a salvação que Deus trouxe através de Cristo Jesus. Mostrar a sua misericórdia e a sua bondade. Também, santidade se tornará o objeto principal da vida da pessoa despertada. Se afastar do pecado. Lá em cima nós vimos que a confissão do pecado. Mas não precisamos chegar ao ponto de precisar confessar o pecado. Podemos vencê-lo antes. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É essa a diferença. A diferença é confessar os pecados, é porque eu já caí, eu já fiz o errado, já cometi a transgressão contra Deus. Santidade, eu não caí. Deus me livrou. Deus me tirou do laço do passarinheiro. Uma vida que espelha a Deus, que mostre quem Ele é em você. Chegar a tal ponto de mostrar a vida de Cristo na minha vida. Isso é vida cristã. Vida cristã é uma vida pertencente a Deus. Pertencente a que sentido? Pertencente de que mostra quem é Cristo.
Por isso nós estudamos pacificadores, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos, não anda conforme o mundo. Ele é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado os pacificadores. Bem-aventurados que choram. Lembra quando o Senhor Jesus chegou diante, falamos isso, chegou diante de Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis. Ele estava se lamentando disso. Esse ai que ele fala lá não é um ai de, é um ai de profundo sentimento. Uma hora nós vamos estudar esses ais. Esse ai que ele fala não é um ai de simplesmente ai de vós, não. É um ai onde ele expressa grande sentimento por aquilo que estava acontecendo. O desejo dele era ter Israel próximo dele, era passar para Israel os seus preceitos e Israel viver aqui nesse mundo uma bênção para o mundo. Israel não fez a sua parte. Quando ela teve a oportunidade de mostrar para o mundo a bondade e misericórdia de Deus, ela rejeitou o Messias. Então a santidade, separação do mundo, separação das coisas do mundo. Separação do mundo não é como alguns achavam que era viver como ermitão, separado numa terra longínqua, em mosteiros. Não é isso. É estar inserido na sociedade como cidadão, mas não participar das práticas que são contra Deus dessa sociedade. Por quê? Trabalhar eu preciso. Ir ao supermercado fazer compras eu preciso. Me alimentar eu preciso. São práticas da sociedade. Pagar os impostos são práticas da sociedade. Isso eu preciso praticar. Mas festas que são orgias são práticas de algumas sociedades, mas eu não tenho que praticar. Culto que seja um culto idólatra, eu não preciso participar disso. Se eu estou no local onde isso acontece, eu fico quieto na minha, não participo ativamente, estou ali, mas estou em comunhão com Deus. E outras coisas mais, aquelas coisas que os amigos tendem a levar-nos a fazer. Aquilo que a inclinação da nossa carne quer fazer. E separar disso. Também, um povo avivado será um instrumento de avivamento. Talvez no mundo você influencie pessoas com o seu avivamento para que essas pessoas queiram conhecer a Deus. Agora, dentro do povo de Deus, você vai influenciar os outros a querer ter a mesma fé que você tem. Agora, isso tem que vir do fundo do seu coração. Não é algo que você vai ter simplesmente pelo fato de ser cristão ou conhecer a palavra. Essa palavra precisa fazer parte da sua vida, parte do seu ser entrelaçado no tecido no qual você foi feito, que você foi formado. Essa palavra precisa fazer parte do seu corpo físico mesmo. É difícil? Muito. O que vai acontecer? Certos gestos eu vou deixar de fazer. Presta atenção numa pessoa que não tem Cristo. Os gestos que ela faz com a mão, às vezes. As palavras que saem da sua boca. Tudo isso precisa ser mudado. A palavra de Deus vai fazer parte. Então, um povo avivado será um instrumento de avivamento. A sua santidade. Não querendo falar como o publicano e o fariseu, né?
Não sou como esse. Não. Você vai falar assim: eu já fui um grande pecador. Mas alguém pode dizer: você só falou algumas mentirinhas. Eu fui um grande pecador. Por quê? Porque eu deixei a minha carne me levar a ser um homem que fala pequenas mentirinhas. Quando eu disse que um animal, um cachorro, que foi mordido por uma cobra, ele tem medo daquilo que se parece com ela, que seja vários gomos de linguiça, é justamente isso. Quando eu confesso meus pecados, mas não esqueço a lição que eu aprendi com eles. É isso. Isso é que esse cachorro tem. Ele aprendeu uma lição que talvez ele tenha pensado que aquilo era uma linguiça e não uma cobra. E ele foi mordido e isso doeu. Isso mexeu com o seu corpo. Então, irmãos, pecado é dessa maneira. Nós temos que confessá-lo, mas não temos que esquecer a consequência que ele produz. Como esse cachorro. Qualquer coisa que se pareça com pecado, nós temos que deixar de lado. Agora, como é que eu sei isso? Lá atrás, estudando a palavra. E isso vai até aqueles que me rodeiam. E sem eu precisar falar que você não é santo porque você não faz isso, você não está sendo contra Deus porque não faz isso. Não. O meu exemplo vai mostrar para aquela pessoa que ela está errada. Não que eu vou ser exemplo de alguma coisa que eu queira ser o exemplo. Mas o meu desejo de engrandecer, de louvar, de viver para Deus, vai influenciar os outros irmãos. Agora, se eu não vejo na vida daquele que vem falar comigo uma mudança, como que eu vou acreditar na palavra que ele fala? Então, um crente avivado será instrumento de avivamento. Por isso, o poeta fala no hino 578, a começar em mim e indo além. O avivamento vem, certeza, ele vem a começar em mim e indo além. E aqui uma coisa que nós temos visto, preocupações sociais terão um novo significado e esforço. Veja que não falamos que não tem que ter preocupações sociais. Isso é muito polêmico dentro da igreja. Porque certas igrejas fazem do evangelho algo social. E a prática de coisas sociais substituem a palavra de Deus ou o evangelho. E não é assim. Voltando a Tiago. Se alguém chega para você e pede comida, água, alguma coisa, e você diz, olha, orei por você, vai em paz, e não deu para ele o que ele estava necessitado, a necessidade dele naquele momento, você não praticou o evangelho. Por quê? Porque ele não estava só precisando de uma oração e da bênção. O corpo dele estava sentindo necessidade física, então ele precisa de uma ação social. Ou você dá um dinheiro para ele comer, ou você dá comida para ele, ou você dá água, ou você compra água, ou você faz alguma coisa. Isso é uma preocupação social. Ele está vulnerável naquele momento, correndo um risco. Está em risco.
E a igreja precisa estar, o crente precisa estar atento a isso. Irmãos que porventura estejam passando necessidade, vizinho que está passando necessidade, tudo isso vai mostrar para essa pessoa que você é uma pessoa que é viva, foi avivada, tem um reavivamento. E tudo isso vai contribuir para que ele queira esse avivamento ou a salvação que você tem, o Cristo que você tem. E o mais maravilhoso de todas essas coisas que nós acabamos de ver, o aspecto maravilhoso delas, de todo o avivamento, é que essa reforma, ou você não destrói a estrutura, mas simplesmente a sua apresentação é diferente. Por quê? Porque houve uma reforma. Quebrar e refazer é tudo de Deus. Ele que faz. É Deus quem traz o avivamento. O verdadeiro avivamento usará os verdadeiros meios escriturísticos. O que é isso? Ele vai usar a palavra de Deus, aquilo que está escrito na Bíblia, sem empregar truques, manipulações ou esquemas de crescimento centralizados no homem. Volto a falar aqui. O pastor Fábio sempre fala. Não adianta você pegar um mendigo, colocar nele uma roupa de aristocrata, dar um banho nele, pentear o cabelo, cortar o cabelo, pôr uma roupa, que ele vai continuar sendo um mendigo. Por quê? Porque foi só uma transformação exterior. Isso é o que faz quando é do homem. E isso é a tendência, é logo evaporar, sumir isso que foi feito. Por quê? Porque não é uma coisa feita de Deus. Quando é feito de Deus, nada pode alterar. Esse é o verdadeiro avivamento. Essa é a vida verdadeira. Quando é feito por Deus, nada pode impedir ou mudar. Uma séria reflexão sobre a palavra de Deus levará à verdadeira meditação e, por conseguinte, a um novo e mais profundo entendimento da verdade bíblica. Nós precisamos estudar a palavra de Deus profundamente. Medita. Certo pregador disse que é medita. Ditar é mandar. Quem dita as regras? Quem põe ou quem coloca as regras? As leis. É aquele que tem mais poder. Esse é o que dita. A marcha é o comandante. Se ela vai ser mais acelerada, se ela vai ser... É ele que conduz. Então, medita. A mim. Né? Pronome pessoal. Medita. Ou me guia. Não é só... Claro, ele está falando de meditar, é trazer na mente, ficar remoendo isso e ficar... É ficar ruminando isso, como faz o estômago do animal, da vaca, né? Ela tem 2 estômagos e ela rumina num para o outro fazer a digestão. Por que ruminar? Porque ela vai tirando, ela vai fazendo um trato naquele alimento para tirar o máximo de nutrientes dele. Medita. Fica na tua cabeça. Né? Ruminando as palavras. Tirando o máximo dela. E ela vai meditar o caminho. Meditar a marcha que eu tenho que fazer. A velocidade. Veja, uma séria reflexão na palavra de Deus
Quanto tempo nós gastamos na reflexão da palavra de Deus? Quanto tempo? Julgamento e eternidade terão um novo significado quando você fizer isso. Céu e inferno se tornarão a preocupação de multidões. Para onde eu vou? Céu ou inferno? Para onde está indo o meu ente querido? Céu ou inferno? Para onde está indo aqueles que me rodeiam? Céu ou inferno? E o fruto de tal avivamento, sendo de Deus, terá um efeito duradouro. Essa é a diferença. Quando simplesmente criamos um estereótipo. Se a obra de reforma acompanhar o avivamento, então os resultados serão mais profundos, mais permanentes e saudáveis para você e para aqueles que estão ao teu redor, ou seja, a igreja. Igreja local, e talvez Deus use essa igreja local para levar o avivamento a todo o corpo de Cristo aqui na terra. Em tais períodos de avivamento, o discernimento é requerido e a sabedoria é uma necessidade. Os líderes precisam preparar a si mesmos e buscar ao Senhor. Um líder avivado, um líder com avivamento, uma vida que nós acabamos de ler, ele vai incentivar o seu povo a querer ser assim. É isso que acontece. E alguns obstáculos nós temos para o avivamento. E vamos dar uma olhadinha neles. No clássico de William Spray, ele alista vários obstáculos ao avivamento. Ele assegura que a ignorância e o mau entendimento estão no topo da lista. O que é ignorância? É ignorar. Ignorante. Ele ignora alguma coisa e ele age de uma maneira totalmente diferente. Ele não conhece. Não tem conhecimento. Isso é ignorante. Se isso é verdade, então é importante que tenhamos corretos pontos de vista sobre esse assunto. Em adição, ele acrescenta que os seguintes itens ou pontos são um obstáculo para o avivamento. E vocês vão ver que ele tem muito a ver com os pontos que mostram que há um avivamento. Primeiro, o espírito de mundanismo entre os cristãos professos. Lembra que nós falamos? Santificação, separação desse mundo. C. Temos um espírito de mundanismo. Não estamos praticando ou não estamos nos santificando. Estamos sim, como diz Paulo, nos conformando com esse mundo. E ele fala, não vos conformeis com esse mundo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Deus não enche lugares sujos ou crentes sujos. A palavra de Deus diz que não se põe vinho novo em odre velho, por isso nós precisamos do novo nascimento. Por quê? O novo nascimento se faz tudo novo.
Deus precisa que você se limpe. Não você, mas que você confesse os seus pecados. Não se conforme com esse mundo, para que ele possa encher você. Mas muitos cristãos insistem em ter um espírito de mundanismo. Um espírito que não vive para Deus. Eu preciso fazer essa análise na minha vida. Você precisa fazer essa análise na sua vida. Cada um de nós precisa fazer qual o espírito que está imperando no meu coração. Precisamos levar em conta a autoindulgência para fazer essa análise. Por quê? Porque se nós ainda temos o espírito de autoindulgência dentro de nós, nós vamos dizer que nós não temos problema. Por isso, eu preciso pedir a Deus que mostre onde está o meu pecado escondido, que eu mesmo não enxergo. Ah, não existe isso. Existe. Lembra? Pecados ocultos, pecados escondidos precisam ser lidados. Quando eu coloco minha vida no espelho perfeito que é a palavra de Deus, o que eu vejo? O que eu estou vendo? Eu estou vendo um espírito de mundanismo ou realmente um espírito de santificação, de santidade? O mundanismo é uma prática. Não é um momento. Não é aquele momento que eu caí em pecado e voltei atrás e pedi perdão. O espírito de mundanismo é um espírito que pratica algo próprio do mundo. Ele pratica algo do mundo. Esse é o espírito de mundanismo. O que eu estou praticando que é próprio do mundo? O que eu estou praticando que é próprio do mundo e não é próprio de um filho de Deus? Também a falta de senso de responsabilidade entre os cristãos. Isso é importantíssimo. Essa é uma coisa muito importante. Por quê? No estudo de quinta-feira, o pastor Fábio disse que Nietzsche, diz que não existe Deus. Se não existe Deus, não preciso prestar contas para ninguém. Tudo realmente aconteceu por acaso, houve uma explosão por acaso, houve uma expansão do universo por acaso, houve a junção dos átomos ou das moléculas por acaso. Por acaso, criou-se uma bactéria, por acaso ela veio parar nesse mundo, por acaso ela se desenvolveu, por acaso ela saiu da água, por acaso... Essa é a conversa. É tudo por acaso. Mas o crente verdadeiro tem um senso de responsabilidade para com o seu Criador. E nós só vamos descobrir qual é a nossa responsabilidade quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós participamos dos cultos, quando nós ouvimos as pregações, meditamos nela, procuramos saber se ela está de acordo com a palavra de Deus, se não é uma pregação falsa. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, ele disse: olha, eu estou colocando você aqui, nesse mundo, estou te criando, primeiro, para você cuidar desse jardim. Que jardim? O mundo. Responsabilidade. Quando ele prometeu para Abraão, que ele seria uma bênção, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção, imperativo. Qual a responsabilidade do povo que vinha de Abraão? Ser uma bênção para o mundo.
Qual a responsabilidade da igreja? Ser separado do mundo e anunciar as boas novas do Evangelho. E nisso existem várias divisões. Separar do mundo é não pecar, é santificação, é não ser avarento, é não ser idólatra e outras coisas mais. Qual a tua responsabilidade? Não tenha um espírito de mundanismo. Não tenha um espírito de mundanismo. Separa desse mundo. Separe-se desse mundo. Não sair dele, mas separar das práticas que esse mundo faz. Isso é espírito de mundanismo. Praticar o que o outro pratica. Que o mundo pratica. Então, nós precisamos trazer à tona esse senso de responsabilidade que você tem como filho de Deus pela fé em Cristo. Você não foi colocado nesse mundo, Deus não fez assim. Olha, criou o homem e falou, agora se vira. Não, ele disse para Adão, olha, você tem que fazer isso, tratar do jardim, cuidar da sua esposa, você tem que frutificar, encher a terra, dar nome para os animais. Quando ele mandou ele dar nome para os animais, isso mostrou a responsabilidade que ele tinha para com eles. Então, qual a sua responsabilidade hoje como cristão? Tratar os outros bem? Ou ser mal educado? São pecadores mesmo? Você fez isso! Você fez aquilo! Amor fraternal. Empatia. Empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Não é conivência com o pecado. Isso é diferente. Eu sei que aquele irmão está pecando, fazendo uma coisa séria, e é coberto. Mesmo que ele não queira pedir perdão, mesmo que ele não queira se arrepender, eu acoberto aquilo. Isso não é empatia. Isso não é empatia. Empatia é você se colocar no lugar dele e saber que ele errou, porque ele é fraco, como você também é fraco. É que tem pessoas que não gostam de reconhecer sua fraqueza. E por isso, ela esconde os seus pecados. Ela joga a culpa no outro para esconder o que ele faz de errado. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos reconhecer qual a nossa responsabilidade como filhos de Deus, nossa responsabilidade como pessoas salvas, reconhecer a nossa responsabilidade diante do mundo, de pelo menos sermos honestos, coisa que muitos não são. Para não deixar de citar pastor Fábio, mais um exemplo, CDs lá de São Paulo, as lojas que vendiam CDs evangélicos. Olha, eu faço um CD pirata para você. Qual a sua responsabilidade nisso? Como filho de Deus? É ir lá e comprar o CD pirata? Ou não? Agora, se está aberto para você fazer cópias, aí é outra coisa. O autor abriu mão dos seus direitos autorais, né? Ou quem é responsável por eles, abriu mão e colocou para todo mundo. Está aberto.
Você pode fazer quantas cópias quiser, que ele não está preocupado com isso. Ele fez um trabalho que não é um trabalho que renda dinheiro para ele. Ele fez um trabalho, esse irmão, ou quem quer que seja, ele fez um trabalho para o bem da comunidade, como um todo. Nós estamos passando por uma geração, principalmente de jovens, que pensam que não têm responsabilidades. E isso está influenciando na vida cristã. Vida cristã. Tem um amigo na prefeitura, há um tempo atrás, estava conversando com ele, e ele estava falando, eu perguntei da família dele, como é que tá, né? A esposa teve problema com Covid, ele também. Perguntei a família, como é que ele tá? Ele falou assim que o filho dele um dia chegou para ele e falou assim que é casado, tem 2 filhas, 3 filhas, eu acho. Acho que a esposa tinha uma filha, ele assumiu como a enteada dele e tem mais 2 filhas. E ele disse que o filho chegou para ele e disse o seguinte: pai, se fosse hoje, eu estou casado, eu vivo bem com a minha mulher, gosto de estar casado, é uma alegria ter as filhas, é uma alegria tudo isso, mas se fosse hoje eu não casaria. O pai perguntou para ele, mas por quê? A responsabilidade é muito grande. Prestou atenção? A responsabilidade é muito grande. Não vou falar aqui de mim, nem de ninguém que eu conheço, mas que ser humano é esse que não quer assumir responsabilidades? Não é bom que o homem esteja só, falhei uma companheira que lhe seja idônea, para que os dois sejam uma só carne. E você vai cuidar dela, ela vai cuidar de você, e juntos vocês vão ter uma família. E depois ele disse que do suor do rosto, esse mesmo homem teria que tirar o seu sustento. Responsabilidade. Deus é um Deus que nos dá responsabilidades. Eu tenho uma responsabilidade aqui de estar falando para vocês a verdade. Está falando segundo a palavra de Deus, não segundo os meus pensamentos. Pastor Fábio tem a responsabilidade de guiar o rebanho de acordo com a palavra de Deus. Eu vou ser cobrado dessa responsabilidade de auxiliá-lo no caminho, de ajudar a guiar o povo, e ele vai ser responsabilizado, ou vai ser cobrado da responsabilidade de levar o povo para o caminho certo. E cada um de nós vamos ser responsabilizados por sustentá-lo em nossas orações, concordando ou não com a maneira dele ser pastor. Ele foi separado para pastor. A sua responsabilidade é sustentar com as suas orações e também com o seu dinheiro a obra que nós temos na igreja do Taquaral. É participar dessa obra com o teu serviço cristão, é ajudar o irmão, é orar pelo irmão. Volta lá e veja o pacto da igreja. O que diz? Não vou colocar aqui, mas vai lá no... Cada um ganhou agora, cada família, ganhou um exemplar do Estatuto da Igreja. Vai lá, Pacto dos Membros. Vai lá. Você assumiu, quando disse que queria pertencer à nossa igreja, você fez um pacto que não é um pacto da nossa igreja. Isso é Deus que colocou. Nós simplesmente transformamos em palavra e regra da igreja para aceitarmos os membros aquele pacto que está lá.
Veja o que ele diz. E quando nós aceitamos, por que nós chamamos os diáconos, chamamos o presbítero, o pastor chama todos esses, chama aquelas pessoas que foram batizadas para ouvir o pacto da igreja. Por quê? Para que cada um tenha reconheça a sua responsabilidade para com aquele irmão que está sendo recebido como membro, e aquele irmão que está sendo recebido como membro conheça a sua responsabilidade com relação à igreja. Responsabilidade. Muitos deixam a igreja, deixam o caminho do Senhor, porque veem que a responsabilidade que tem é muito penosa para eles. Agora, o avivamento traz esse senso de responsabilidade do cristão. Aquele que não quer saber, não dá em Deus. Então não precisa ter responsabilidade alguma. Para que eu preciso ter responsabilidade? Vou continuar na minha vidinha. Nós precisamos encontrar o nosso lugar. É muito prático para nós estarmos todo domingo na igreja, toda quinta-feira. Quinta-feira já é mais difícil, né? Mas no domingo a maioria está lá. E achar que tá bom. Achar que tá bom. Esquecemos da nossa responsabilidade diária de orar pelos irmãos, de meditar na palavra, de crescer no conhecimento de Cristo, de viver vidas separadas desse mundanismo, deixar esse espírito de mundanismo a cada momento, a cada dia. Felizmente, não deu para a gente chegar no final ainda, tem ainda um pedaço para terminar. Então, mês 5, nós vamos ter mais um estudo a respeito do avivamento. E no final dele eu quero ler alguns versículos e meditar em alguns versículos do Salmo 119. Se você tiver tempo, leia o Salmo 119 e procura lá a palavra vivificar. Vivificar. É um salmo maravilhoso que fala da palavra de Deus e fala o que Deus faz por nós. Veja, precisamos seguir esses pontos. Quando eu editar o vídeo, eu vou colocar o restante dos pontos positivos, né? Aqueles que mostram que realmente há um avivamento, e esses pontos negativos que nós temos que deixar de lado. As evidências do resultado do avivamento e os obstáculos. Até esse que nós acabamos de ver, que é o de número 2, obstáculo, segundo obstáculo. Tem mais 3 pelo menos. E então no próximo estudo a gente vê esses outros pontos e, se Deus quiser, a gente termina o estudo do avivamento. Quero agradecer a sua atenção, mas que essa palavra possa mudar o meu coração e mudar o seu coração também. Que juntos nós possamos fazer uma mudança na igreja. Sempre precisamos melhorar. Sempre. Se eu falar que nós já estamos no topo,
a igreja, se ela não precisa de alguma mudança, então todo não seguindo o que a palavra de Deus diz. Sempre precisamos alguma coisa acertar da nossa caminhada, porque infelizmente somos humanos, ou felizmente, né? Somos humanos, que Deus quis que fôssemos assim, e quis que isso tudo acontecesse, essa é a vontade dele, para que aprendamos a respeito dele, a cada momento. E como a santificação é uma escada que vamos subindo aos poucos, sempre temos que mudar esse degrau. Então, que possamos analisar nossa igreja e ver que degrau precisamos subir. Cada um de nós. Onde estou na santificação? Eu ainda continuo com o espírito de mundanismo? Como é que está meu senso de responsabilidade para com Deus? Para aquilo que Deus exige de mim, que Deus coloca como responsabilidade para mim. Preciso fazer essa análise. Obrigado novamente pela atenção. Deus abençoe, que dê uma semana abençoada e que vamos continuar orando pelo nosso país, como já disse, aqueles que estão passando fome, necessidade, mas principalmente eu ouvi uma palavra de uma pessoa, não sei se ele era padre, o que ele era, não interessa, essa é a verdade que ele disse, que em muitos lugares a única pessoa que pode ajudar psicologicamente é o pastor. O pastor está presente. Então vamos orar a Deus para que nós possamos ter a igreja aberta, cultos regulares, para a honra e glória do nome dele. Obrigado, que Deus abençoe. Vamos orar. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, queremos agradecer novamente pela tua palavra que fala aos nossos corações, que mostra qual a tua vontade, que mostra o que o Senhor deseja de nós. Fica conosco nessa semana, nos oriente, nos guie, e ó Pai, que possamos passar por esse avivamento, possamos honrar-te com o nosso viver, possamos agradar-te com os nossos atos e ações e pensamentos. Obrigado, Senhor, porque tudo isso vem de Ti. Dependemos de Ti integralmente para qualquer coisa, porque somos nada. Só o Senhor é Deus. Abençoa cada um que está ouvindo, abençoa a nossa semana, abençoa cada irmão da igreja, abençoa a nossa igreja, abençoa toda a igreja do Senhor espalhada pelo mundo, que anuncia verdadeiramente a Tua palavra. Te louvamos pelas bênçãos, te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. E te adoramos, porque como estudamos em Jó, Tu és o Criador. Tu és o Deus eterno, e como o Senhor não há outro. Abençoa essa semana, fica conosco, é o que te pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.